eu tenho a honra e o prazer de te convidar para subir nesse palco mais uma vez, Cristina Idosa. Dizer o que, né? Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, Lu, Paty, Roberta. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e a gente conversando sobre fisioterapia. Tá. Mas antes da gente começar sobre fisioterapia, eu gostaria de fazer uma sugestão. Pensem, qual é a decisão que vocês precisam tomar agora? Rápido, vamos lá? A gente está conversando sobre o poder da decisão, a gente está falando desde ontem qual é a ação, qual é o movimento, o que a fisioterapia é? Movimento. O que a vida é? Movimento. O que a nossa saúde é? Movimento. Portanto, uma decisão gera movimento. Agora, rápido, o que vocês precisam decidir? Então tá. Não tá passando? Passou? Não, volta. Qual é o poder da decisão desse momento? Exatamente há um ano atrás, no congresso, quem está aqui e que são minhas amigas íntimas, sabem que eu tomei uma decisão na minha vida particular, na minha vida íntima. Nada a ver com a profissional. Mas aí, 2023, eu saio desse congresso, eu moro em São Paulo, chego em São Paulo, eu tomo uma decisão. A minha vida, em 2024, muda. E muda como? Mais uma vez, a fisioterapia me dá um presente. Depois de 30 anos de formada, talvez eu seja a mais tempo formada aqui dentro dessa sala, eu tive a oportunidade de ir para o Japão em maio desse ano. Era um brasileiro, japonês ou japonês brasileiro, que estava morando no Japão, e ele teve 2 aneurismas cerebrais, portanto AVC hemorrágico. Isso foi em novembro. Em março começou a se cogitar que ele deveria dar alta hospitalar, só que sequelado, sem família, alta hospitalar ele iria para onde? Rua. Não tem para onde ir, estava sem a rede de apoio dele. E aí surgiu o convite, eu estava acompanhando, por coincidência, o cunhado dele, a família naquele desespero, não sabia o que fazer, me perguntaram, puxa, a gente precisa trazer, e agora o que a gente faz e tal? Eu falei, não, eu posso transportar, eu faço transporte. Você? Simples, né? Aí a gente ajeitou toda a parte burocrática e tal, eu fui até o Japão como responsável técnica e nós transportamos ele para o Brasil. Gente, eu conheci a físio do Japão. Foi uma experiência que a fisioterapia me deu, que eu jamais imaginei que eu ia atravessar o mundo, né, dentro da minha profissão, fazendo o que eu gosto, dentro do ambiente hospitalar. Eu sou da respiratória também, como a minha colega que me antecedeu. Gente, não tenho o que dizer. Foi um momento mágico da minha vida. E aí eu volto e recebo um convite. Engraçado, né? Como a coisa é, como vai andando, né? Para também ir para os Estados Unidos, igualmente, uma paciente de 59 anos, 2 aneurismas cerebrais, AVC hemorrágico. A filha dela é brasileira, mas médica, mas trabalha nesse complexo hospitalar, e ela estava traqueostomizada desde abril. E para ela voltar para o Brasil em voo comercial, a gente deveria retirar essa traqueostomia. Para vocês terem noção, uma paciente, para ser transportada com traqueostomia, somente pela UTI no ar, $250 mil, sem chance. Então, o objetivo era retirar a traqueostomia e ela voltar em voo comercial.
mais uma oportunidade que a fisioterapia me deu e eu conheci a fisioterapia nos Estados Unidos. O que eu tenho para dizer para vocês? E eu vou tomar a fala da minha colega Lorena, de ontem. A gente estava conversando sobre essa nossa experiência, eu de um lado e a Lorena na Europa. Eu vou dizer o seguinte para vocês: nós temos a melhor fisioterapia do mundo! Batam no peito e digam: a nossa área da saúde é a melhor, ninguém nos pega, ninguém nos pega. Nós temos a melhor medicina, nós temos o melhor sistema de saúde, o nosso SUS. Não falem mal dele, ele tem problema sim, mas ele é nosso. E a gente tem assistência, e qualquer um de nós pode ter assistência. Lá fora não é assim, gente. Vocês não têm noção o que é lá fora. Ok, minha colega? E a gente tem que conversar sobre as instituições hospitalares. Está tudo aqui na minha cabeça, eu adorei a tua palestra. Enfim, obrigada fisioterapia por ter me proporcionado isso no meu ano, a partir do quê? De uma decisão que eu tomei 1 ano atrás na minha vida íntima, e aí muda. Olhem o poder de uma decisão. E aí eu vou dizer para vocês, lindo e maravilhoso. É assim? A vida é assim? A gente tem noção que o sucesso pode ser uma linha reta? É isso que o sucesso é? Ele chegou, simplesmente chegou. Cristine, vai lá, tem 2 pacientes, ok? É só isso? Claro, isso aí enriqueceu minha conta bancária, é óbvio. Tive uma experiência, eu fui trabalhando. Não, não é assim. Quando a gente pensa no sucesso, cai uma realidade muito forte na gente. Foram 30 anos batalhando para conseguir chegar. Eu atravessei, aliás, tem um livro, Vales e Picos, que vale a pena. Ele coloca a gente na real, mostra o que é a vida da gente também. Eu atravessei muitos desertos. Eu atravessei muitos vales. Eu enfrentei muitas tempestades. E quem é da antiga sabe, e vai saber, e vai me apoiar no que eu vou dizer. Foi a minha geração que colocou a fisioterapia respiratória dentro da UTI, das UTIs neste país. Foi uma briga de leão, matando leão por dia para a gente conseguir tomar posse da ventilação mecânica. Médicos, enfermeiras, todo mundo contra. E a gente lutando, batalhando. É uma América, né? Então, assim, eu tenho a honra de ter participado desse início. Então, não foi nem um pouco fácil chegar até aqui. E dentre todas essas dificuldades do início da minha profissão, e como é até hoje, porque nada muda, a gente continua no batalho, um pouco antes da pandemia, e até pelo meu tempo de formada, eu falei, chega, vou parar por aqui. Eu vinha de um momento de baixa autoestima, sabe quando você não tem mais aquela pegada com a físio, sabe aquela coisa que está literal empurrando com a barriga. Eu estou sendo muito verdadeira com vocês agora, não era mais o que eu queria. Eu acho que as minhas colegas sabem, quem me acompanhou, que eu estava a ponto de desistir da fisioterapia. Eu era convidada, porque eu tive um ponto auge da minha carreira lá atrás, eu era convidada para eventos, para estar palestrando, e eu dizia, não vou, porque eu morria de vergonha, eu tinha um desconforto muito grande em me expor, até por todo um histórico de vida, um complexo de inferioridade muito grande. E nessa época, antes da pandemia, para vocês terem noção, o meu perfil, a minha posição no mercado era a bandeira cor-de-rosa. Tudo errado. Tudo errado. E assim era a Cristine antes da pandemia, eu diria, até o início da pandemia. Mas aí veio, através do YouTube, uma figura chamada Valquíria Fernandes. Quem conhece? Pois é. E aí eu descubro ela no YouTube, descubro que ela tem um método chamado RCA, Raciocínio Clínico Avançado. Eu compro o curso dela, começo a estudar e digo, isso existe?
me colocou no jogo de novo na prática clínica. Eu começo a estudar, começo de novo a me interessar pelo cientificismo, vou atrás e aí vem aquela vitamina, aquela coisa maravilhosa que diz assim, eu sou fisioterapeuta. E aí aqueles 30 anos cai no colo de novo, você incorpora. E aí eu falo, meu Deus, que mulher é essa? Que fisioterapeuta é essa que traz uma metodologia maravilhosa para nós? Ela ganha minha confiança, ela lança o Summit em São Paulo, mostra pra gente o que é a mentoria Black, que é a mentoria dela, eu sou mentorada dela. E aí eu resolvo entrar na mentoria. Olha quem entrou na mentoria. Mas a gente entra e entra com os 2 pés. Tem que fazer? Tem. E tem que fazer bem feito. Eu mergulho na mentoria. Qual era meu posicionamento social? Pantera cor-de-rosa. Aí eu crio o meu branding. Eu chamei meu sobrenome em respeito ao meu avô, que é um imigrante italiano que eu não conheci, mas ele me deu meu sobrenome e eu tenho uma grande ligação com ele, apesar de não ter conhecido, e em respeito. E a gente também sabe, e a gente viu isso, a importância de trazer a ancestralidade do nosso nome, ao respeito, a nossa origem, e aí eu crio o meu branding. A colega hoje falou também da importância da gente ter a visão de como se posicionar. Foi a Camila que falou, eu fiz a minha marca, aí eu fiz boneca, camiseta, entrei numa academia forte em São Paulo e lá tinha o quê? Beach tênis. E aí eu começo a construir a minha identidade, chamo o marketing, eu tive que trazer uma empresa de marketing, porque eu sou um zero esquerda para a mídia social e Instagram, vocês viram o show hoje que a Duda deu aqui, e aí eu chamo, porque eu não consigo fazer isso, não é a minha área, crio o meu Instagram com o meu jeito, a minha cara, a minha personalidade, e aí eu volto para o jogo de novo, estou no mercado. Decisões assertivas, com medo, com insegurança, tudo isso que vocês estão pensando também, não sou diferente não. E aí vocês começam a entender como é que eu cheguei no Japão e como é que eu cheguei nos Estados Unidos. Isso aqui, ó, foi uma arte que me determinou a minha ida para os Estados Unidos. A filha, a primeira coisa que ela fez quando ela conversou comigo, primeiro assim, surgiu o convite, ela me manda um WhatsApp, eu imediatamente marquei uma call, na qual a gente acertou alguns detalhes, ela pegou meu Instagram e não conversou mais comigo, passou um tempo, falei, não vai rolar, tá tudo certo, se não é para rolar, não é para rolar. Passa umas 3 semanas, ela me liga e diz assim, quando é que você pode vir? E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, que a gente estava conversando, ela chegou e disse assim para mim, você sabe por que você foi escolhida? Eu falei, eu nem sabia que tinha critério de seleção, em todo caso, né? E ela chegou e disse assim, primeiro, que você foi a primeira que me chamou para uma call. Segundo, pelo teu posicionamento, pela tua capacidade profissional, que eu vi como você era tecnicamente. Terceiro, pelo teu Instagram. Olha só a importância. E quarto, pelo valor que você cobrou. Eu joguei o ticket lá em cima, imagina, ela não vai aceitar, mas ela aceitou. Então, vejam o que tudo isso traz e reverbera numa decisão. Pensem nisso. Olhem a importância de uma mentoria. Olha o que esse sistema chamado Instituto Valquíria Fernandes me deu na minha vida. Vocês lembram como eu era? Empoderamento, oportunidades, crescimento, segurança, mentores. A gente não vive sem eles. Eles iluminam o que a gente não vê. Eles direcionam o que a gente precisa. Então, não tem como ficar sem mentoria. É ou não é? Gestão. Eu não sabia o que entrava e saía da minha conta. Não tinha a mínima noção. Hoje não. Haja planilha, uma chatice preencher aquilo, mas toda semana
Meu dashboard está lá, bonitinho, porque senão tem pedrada. Grupo. O poder do grupo de uma mentoria é um grupo que te eleva, que te cresce, que te põe ali as oportunidades. Um colega teu dá uma ideia, você pega a ideia, transforma, joga para o teu mundo. Os pares, meu Deus, Luciana, eu e a Luda fisiorrespiratória, a gente fez um curso sobre respiratória. Então, assim, tudo isso é mentoria. Abracem a mentoria. Não tenham medo. A gente pensa, não vou conseguir pagar. Gente, 2, 3 pacientes você paga e paga assim. A coisa vem. Lembre, é energia da atitude. Não fiquem fora de mentoria. Eu continuo sendo mentorada da Valquíria e quero continuar sendo. Outras coisas vão aparecer, porque o movimento é esse. Todo o tempo a gente está falando movimento. E é isso. Não pode parar. Durante esse ano também, além da conquista que eu tive dessas 2 experiências, olha que bacana, olha o que o grupo dá. Uma colega fez uma ação no Outubro Rosa, nos chamou, nós fomos lá e ajudamos. Olha que legal isso, você tem um grupo unido. Uma outra fez a atividade no vôlei, nós fomos lá e prestamos assessoria. Eu nunca imaginei viver isso, né? Essas experiências, o poder desse grupo. Eu adoro esse grupo, tanto que eu estou aqui com as minhas colegas, tem várias mentoradas aqui que são minhas parceiras, minhas amigas, eu posso dizer que ali tem uma amizade verdadeira. Eu também sou parceira do Grupo Salos, que eles têm um instituto, é uma obra social para os menos favorecidos. Nós vamos para a periferia da cidade de São Paulo, nós vamos para as comunidades, porque eles também merecem um bom atendimento. Não só da fisioterapia, mas o Grupo Salos também tem a Sorridentes, eles levam um apoio para os menos favorecidos da parte odontológica. Também, quando eu falei dos pares da mentoria, a mentoria me deu a Sheila Cavalli, que é a minha sócia, e nós criamos a Grifísio. E aí vocês vão começar a entender que eu saio da minha prática clínica de 30 anos, continuo firme, continuo estudando, e aí a gente cria a Grifísio, e aí nós botamos o pé no empreendedorismo. A Grifísio é a grife da fisioterapia. A gente começa com camisetas, foi muito singelo isso aqui entre nós, que foi muito espontâneo. A gente estava num café à tarde, eu e a Sheila, eu falei, Sheila, não quer mais usar avental, essas coisas, já ficou para trás. Vamos criar umas camisetas, e aí eu crio essa frase, fisioterapia, movimento, e a Sheila cria Therapy Changes Life. Portanto, a fisioterapia muda sim a vida, e a Grifísio entra no ar para nós. E aí vem todo o movimento da Grifísio, que agora não cabe muito bem falar, e quando a gente entra no empreendedorismo, que a gente sentiu a força que a gente tinha, eu falei, Sheila, tá tudo muito estranho, né? 2 fisioterapeutas com prática clínica, entrando no empreendedorismo, vamos arrojar mais um pouquinho, vamos dar um passo à frente. E a Sheila me disse, é louca? Eu falei, vamos na loucura. Movimento, o café da fisioterapia. E como as coisas acontecem quando é genuíno, quando a gente toma a atitude correta, você sabe, as coisas caem no colo. E começou tudo a cair no nosso colo, e caiu no nosso colo, e a gente não podia voltar para trás, e a gente foi criando e construindo todo esse movimento de empreendedorismo na nossa vida. Hoje o café está aí com a gente. Nós ainda estamos bem no início. Se Deus quiser, daqui a 1 ano eu volto. Pode me convidar, por favor, né? E se Deus quiser, talvez eu tome outra decisão aqui para trazer o ano que vem, para a gente continuar com o empreendedorismo,
A gente teve que refazer o nosso site agora da Agrifísio, porque nós fizemos um contrato com o Correio. Quando a gente fez o contrato com o Correio, a gente descobriu que a plataforma não aceitava o e-commerce. Então, assim, são os ajustes, são as coisas de quem é fisioterapeuta, que está aprendendo a ser empreendedor, mas também a gente está com uma assessoria boa para nos ajudar, porque, de novo, sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né? Então, a gente precisa desse passo a passo, a calma, a tranquilidade, as estratégias, para a gente continuar crescendo. Essa é a parte. E aí vem essa pergunta para vocês. O que acontece quando você não decide? Alguém pode decidir por você. Ou não decidir é uma decisão. Está com vocês agora. Como é que a gente constrói uma decisão? Eu falei da minha história para vocês nesse último ano, mas também eu venho também, como muitos, de uma origem muito humilde, também do interior do Rio Grande do Sul, onde meu pai não acreditava em estudo. Eu não tive a mínima, mas a mínima orientação para estudar. Eu não sei como eu dei certo. Não sei como eu me tornei uma fisioterapeuta. Também acho que é obra de Deus. E eu tinha 14 anos, morando no interior do Rio Grande do Sul. Era uma noite de verão. Eu sentei, fiquei olhando para o céu, que naquela época a gente enxergava as estrelas. Tinha uma árvore de laranjeira, do fruto da laranjeira. Eu fiquei sentada, vendo as folhas, galhos e as estrelas. E com 14 anos eu profetizei a minha vida sem saber o que eu estava fazendo. O que uma adolescente sabe o que está fazendo com 14 anos? Mas eu pedi para o Papai do Céu. Eu disse que eu queria ter minha profissão, que eu queria ter a minha independência financeira, já que eu vinha de uma família muito humilde e a gente não tinha mínimo recurso financeiro. Eu queria morar numa cidade grande e eu queria ter um carro. O carro na cidade, no simbolismo da liberdade. Eu poder correr de um lado para o outro, eu ser livre. E eu me via uma mulher assim, independente. É exatamente o que eu tenho hoje. Muito obrigada à fisioterapia. A fisioterapia me deu absolutamente tudo o que eu tenho na minha vida. Quem eu sou, o que eu sou, os meus amigos, a minha parte material. A fisioterapia é tudo na minha vida. É assim que se constrói uma decisão. Com seus altos e baixos, com as dores, atravessando os desertos, com medos, com insegurança, mas também com muita atitude, com a ajuda dos amigos, dos mentores, dos professores que nos formaram. É assim, e é assim. E aí eu fico pensando, será que aquela garota, quando pensou que ela saiu do ensino médio, que ela teve que fazer uma opção, que ela tinha que fazer uma formação, uma faculdade para ter todo o sonho dela realizado, se ela conseguisse conversar hoje com a fisioterapeuta e perguntasse: você acertou na decisão? O que essa fisioterapeuta poderia dizer para aquela garotinha que estava começando? Sim, você acertou na decisão. Eu acho que é importante essa frase. De novo, a gente viu nesses 2 dias que é o nosso interno, é o poder da nossa decisão que transforma o nosso externo. Eu agradeço a vocês pela atenção, pela oportunidade. É maravilhoso, não é? Que orgulho de você, viu, Cris? O melhor presente que a vida tem me dado
nos últimos 2 anos é a sua amizade. É puxa saco. E nós somos tão lindas, tão lindas, tão lindas, que eu tenho certeza que a nossa união vem de outras vidas. Tenho certeza. Com certeza. Tenho certeza. Eu amo você, viu? Eu também.